O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos em Cristo. Olha, se você tem coragem de ouvir a verdade que vai mexer com a sua vida, deixa sua curtida aqui agora. Se você quer ser confrontado de verdade e não quer mais viver essa fé morna e fingida, se inscreve nesse canal. E se você quer que o Mestre mexa de verdade no seu coração, comenta aí seu pedido de oração e reza pelos seus irmãos e irmãs que estão na luta também. E olha, no final dessa mensagem tem um desafio sério esperando por você, mas só para quem tiver coragem de chegar até o fim. Não vou contar agora, você vai ter que aguentar a verdade primeiro. Escuta uma coisa, você reconheceria Jesus se ele chegasse na sua cidade hoje? Essa é a pergunta que esse evangelho joga na nossa cara. Aquele povo de Genezaré reconheceu o Mestre assim que ele desceu da barca. Reconheceu, não precisou de placa, não precisou de anúncio, não precisou de nada. Eles sabiam quem era Jesus. E mais, eles largaram tudo e correram atrás dele. Pegaram os doentes nas camas, botaram nas praças, fizeram o que tinha que fazer para chegar perto do Salvador. Agora me responde com sinceridade. Você reconhece Jesus quando ele passa pela sua vida? Ou você está tão ocupado, tão distraído, tão cheio de coisas que nem percebe mais a presença dele? Você está tão acomodado na sua rotina, tão acostumado com sua religião de aparência, que Jesus pode passar do seu lado e você nem piscar? Acorda, o Mestre está passando e você está dormindo no ponto. Sabe qual é o problema de muita gente hoje? É que a gente quer um Jesus de conveniência. Um Jesus que aparece quando a gente precisa, mas que não incomoda, que não mexe com a nossa vida, que não exige mudança. A gente quer um Deus de farmácia, que a gente pega quando está doendo e deixa na prateleira quando passa a dor, mas não é assim que funciona. O Evangelho de hoje mostra um povo que não estava procurando conforto, estava procurando transformação. Olha só a urgência daquele povo. Eles corriam, levavam os doentes, não importava o trabalho, não importava o esforço. Eles sabiam que aquela era a chance deles. E você? Você trata a presença de Jesus como se fosse algo comum, algo normal? Você vai na igreja como quem vai no mercado, sem sede, sem fome, sem urgência? Você reza suas orações como quem cumpre protocolo, como quem bate cartão no trabalho? A verdade que precisa ser dita é essa: você está doente. Está doente de pecado, doente de egoísmo, doente de orgulho, doente de preguiça espiritual. Está doente de mentira, de falsidade, de aparência. E o pior, você está tão acostumado com a sua doença que nem percebe mais que precisa de cura. Você se conformou com a mediocridade, se acostumou com a mornidão, aceitou viver uma fé pela metade. Aquele povo não queria só ver Jesus de longe, eles queriam tocar. Queriam tocar nem que fosse na barra da roupa dele. Eles sabiam que um toque era suficiente, um toque apenas. E todos quantos tocavam eram curados, todos.
Não tinha exceção, não tinha caso perdido, não tinha situação impossível, mas precisava querer, precisava ir, precisava estender a mão. E você? Você está esperando o quê? Está esperando Jesus vir até a sua casa, bater na sua porta e implorar para você deixar Ele entrar? Está esperando uma experiência mística, uma manifestação sobrenatural, um sinal no céu? Acorda! O Mestre está aqui agora, está passando pela sua vida neste exato momento através dessa palavra e você precisa decidir. Vai ficar parado ou vai estender a mão? Sabe qual é a sua doença mais grave? Não é o vício, não é a depressão, não é o problema financeiro, não é a crise no casamento. A sua doença mais grave é a falta de fé verdadeira. É esse cristianismo morno que você vive, essa religião de aparência, essa fé que não transforma nada, não muda nada, não cura nada. Você está morrendo de sede ao lado da fonte, está morrendo de fome com o pão na mesa, está doente ao lado do médico. Aquele povo não teve vergonha de mostrar suas feridas. Eles expuseram os doentes na praça, botaram eles lá para todo mundo ver, não esconderam, não fingiram, não maquiaram. E você? Você ainda quer fingir que está tudo bem? Ainda quer manter as aparências, segurar a máscara, esconder suas feridas? Você acha que engana quem? O Mestre vê tudo, conhece tudo, sabe de tudo. Ele conhece cada podridão escondida no seu coração, cada pecado que você nega, cada mentira que você conta para si mesmo. A questão não é se Jesus pode curar você. Ele pode. O Evangelho deixa claro, todos que tocavam eram curados. Todos. A questão é, você quer ser curado de verdade? Porque cura de verdade exige mudança de verdade. Exige deixar a vida velha para trás, exige abandonar o pecado, exige morrer para si mesmo e muita gente não quer isso. Muita gente quer a cura sem a cruz, quer a glória sem o sacrifício, quer o céu sem negar a terra. Mas olha a palavra que o Mestre está te dizendo hoje. Chegou a hora de você parar de enrolar. Chegou a hora de você assumir sua doença e correr para o único que pode curar. Não amanhã, não semana que vem, não quando você se sentir pronto, agora, neste momento, porque amanhã pode ser tarde, porque amanhã o Mestre pode ter passado e você ter perdido a oportunidade. Você quer viver o resto da sua vida nessa mediocridade espiritual? Quer continuar sendo esse crente de aparência, esse católico de nome só, esse cristão que não incomoda ninguém porque não vive nada de verdade? Ou você quer ser curado de verdade, transformado de verdade, salvo de verdade? A escolha é sua, mas não se engana. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você toca em Jesus, ou você continua doente. Não tem meio termo. E presta atenção, tocar em Jesus não é só rezar bonito, não é só ir na missa, não é só acender vela. Tocar em Jesus é entregar a vida, é abrir o coração, é confessar o pecado, é mudar de verdade. É largar aquela coisa que você sabe que está te afastando dele. É perdoar quem você precisa perdoar. É pedir perdão de quem você precisa pedir. É fazer o que você está fugindo de fazer há tanto tempo. Aquele povo saiu procurando Jesus. Eles não ficaram sentados esperando. Eles saíram. Percorreram povoados, cidades, campos, foram atrás. E você? Você está indo atrás ou está parado reclamando que Deus não te ouve? Você está buscando de verdade ou só fazendo teatro? Olha, eu vou te dizer uma verdade que dói. Deus não está devendo nada para você. Você é que está devendo tudo para Ele. Ele já fez a parte dele. Ele já morreu na cruz, já ressuscitou, já venceu a morte, já está aqui presente querendo curar, salvar, transformar. A parte que falta é a sua. É você estender a mão, é você tomar a decisão,
É você parar de enrolar e assumir de verdade esse compromisso com Ele. E não vem com desculpa não. Não vem dizer que sua situação é complicada, que ninguém entende, que você tentou e não deu certo. Aquele povo estava com gente em cama, gente que nem andar podia. E mesmo assim eles levaram, carregaram, fizeram o impossível. Porque onde tem fé de verdade não tem obstáculo que segure. Você precisa acordar hoje. Precisa reconhecer que está doente, que está morrendo espiritualmente, que está vivendo longe do que Deus quer para você e depois de reconhecer precisa ir, precisa buscar, precisa estender a mão e tocar na roupa do Mestre. E quando você fizer isso, quando você buscar Ele de verdade, de coração aberto, de vida entregue, a cura vai vir, a transformação vai acontecer. A salvação vai chegar, mas tem que ser agora, não depois, não quando você estiver melhor, não quando você se sentir digno, agora. Porque o Mestre está passando pela sua vida neste momento e você não pode deixar Ele ir embora sem tocar nele. Não pode. Isso seria a maior burrice da sua vida. Seria jogar fora a chance da sua salvação. Então decide agora, você vai ficar aí parado, doente, morrendo, fingindo que está tudo bem? Ou você vai ter coragem de se levantar, de buscar, de estender a mão e tocar no Mestre? A escolha é sua, mas saiba que essa decisão vai definir o rumo da sua eternidade. Agora eu preciso te falar de 3 coisas que estão te impedindo de tocar em Jesus. E eu vou chamar pelo nome, sem rodeio, sem frescura. A primeira coisa que está te segurando é o pecado. Aquele pecado que você esconde, que você disfarça, que você tenta negociar com Deus. Aquela coisa que você faz quando ninguém está vendo. Aquele vício que você alimenta em segredo. Aquela mentira que você conta todo dia. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Não preciso desenhar. E você fica aí achando que dá para servir a Deus com uma mão e acariciar o pecado com a outra, mas Deus não aceita isso. Deus não divide o trono do seu coração com nada e com ninguém. O Mestre foi claro, ninguém pode servir a 2 senhores. Você não pode ser de Deus pela metade. Ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. Não tem meio termo, não tem negociação, não tem jeitinho brasileiro aqui. E você sabe o que é pior? É que você já se acostumou com Ele. Você já fez as pazes com aquilo que deveria te horrorizar. Já normalizou o que deveria te fazer chorar de arrependimento. Você chama o pecado de fraqueza, de deslize, de só mais uma vez. Mas Deus chama isso de traição, de infidelidade, de morte espiritual. A segunda coisa é a acomodação. Você está acomodado. Está confortável demais na sua vidinha morna. Vai na igreja todo domingo, reza suas orações decoradas, cumpre seus rituais e acha que isso basta. Mas Deus exige mais de você. Ele não quer religião de aparência, Ele quer transformação real. Aquele povo de Genezaré não estava acomodado. Eles largaram tudo, saíram correndo, fizeram o impossível para chegar perto do Mestre. E você? Você nem sai do sofá, você nem desliga a televisão, você nem fecha o celular para orar 5 minutos de verdade. Você está tão acomodado que acha que está tudo bem, acha que está salvo porque batizou, porque vai na missa, porque sua avó rezava o terço. Mas salvação não é herança de família, não passa de pai para filho. Cada um tem que buscar, cada um tem que decidir, cada um tem que correr atrás. E você está parado, sentado, esperando cair do céu, o que só vem quando você se move, quando você age, quando você decide de verdade. A terceira coisa é a tibieza. Você é morno, nem quente, nem frio. E sabe o que Jesus disse sobre os mornos? Vou te vomitar da minha boca. Isso mesmo. Deus prefere você frio, declarado contra Ele, do que morno,
fingindo que serve, porque o morno é o pior de todos. É aquele que está na igreja, mas não está com Deus. É aquele que canta o louvor, mas não vive a palavra. É aquele que levanta a mão na oração, mas não estende a mão para o irmão. É aquele que usa o nome de cristão como etiqueta, mas no coração está cheio de podridão. Agora eu vou te contar a história de Carlos Eduardo, de Campinas. Esse homem era católico de carteirinha, ia na missa todo domingo, era até ministro da Eucaristia, todo mundo na paróquia conhecia ele, mas a vida de Carlos Eduardo era uma farsa completa. Durante a semana ele enganava a esposa, desviava dinheiro da empresa onde trabalhava e ainda tinha coragem de comungar no domingo como se nada tivesse acontecendo. Ele vivia essa vida dupla há mais de 10 anos. Todo mundo achava que ele era um homem de bem, um exemplo de fé. Mas por dentro estava morto, seco, podre, até que um dia, numa sexta-feira comum, Carlos Eduardo estava na frente do espelho se arrumando para encontrar a amante quando algo aconteceu. Ele olhou para o próprio reflexo e pela primeira vez em anos se viu de verdade. Não viu o ministro da Eucaristia, não viu o homem bem-sucedido, viu um covarde, um traidor, um mentiroso. E naquele momento ele caiu de joelhos ali mesmo, no banheiro de casa, e chorou como nunca tinha chorado na vida. Mas não foi só choro, foi o momento em que ele decidiu que tinha que acabar com a farsa toda. Naquele mesmo dia, Carlos Eduardo confessou tudo para a esposa, tudo, cada mentira, cada traição, cada desvio, ele perdeu tudo. A esposa pediu separação, ele foi demitido do trabalho quando assumiu o que tinha feito, teve que sair do ministério na igreja, perdeu casa, perdeu nome, perdeu respeito, ficou literalmente na rua, mas foi ali, no fundo do poço, sem nada, sem ninguém, que Carlos Eduardo encontrou Jesus de verdade pela primeira vez na vida. Ele passou 6 meses morando num quarto alugado minúsculo, trabalhando como um entregador de aplicativo, mas agora era diferente. Todo dia, antes de sair para trabalhar, ele rezava de verdade, abria a Bíblia, conversava com Deus como quem conversa com um amigo. E toda semana ele ia na mesma igreja onde antes era ministro, mas agora sentava lá no último banco como um mendigo espiritual pedindo misericórdia. Ele não voltou para aparecer, voltou porque estava com fome de Deus de verdade. Passou 2 anos nessa vida simples, nessa rotina de entrega total. Devolveu cada centavo que tinha roubado, mesmo que isso significasse viver no mínimo. Pediu perdão para cada pessoa que tinha enganado, mesmo que isso doesse. E sabe o que aconteceu? A esposa dele, vendo aquela mudança real, aquela transformação concreta, aquela vida nova de verdade, deu uma segunda chance. Hoje, 3 anos depois, Carlos Eduardo não é mais ministro da Eucaristia, mas é um homem de Deus, de verdade. Ele trabalha honestamente, trata a esposa com respeito e quando ele fala de Jesus, as pessoas acreditam porque agora a vida dele prega mais alto que as palavras. A diferença entre o Carlos Eduardo de antes e o de agora não foi sentimento, foi decisão. Ele decidiu parar de mentir, decidiu largar o pecado, decidiu pagar o preço da mudança de verdade. Não ficou esperando vontade aparecer, não esperou estar pronto, não esperou as condições perfeitas. Ele simplesmente decidiu e fez, mesmo que custasse tudo. E você? Quando foi a última vez que você tomou uma decisão real de mudança? Não estou falando de promessa de ano novo. Não estou falando de emoção no retiro. Estou falando de decisão concreta, radical, que mexe com a sua vida de verdade. Quando foi a última vez que você abriu mão de algo por causa de Deus? Que você fechou uma porta de pecado e jogou a chave fora? Que você fez algo que todo mundo achou loucura, mas que você sabia que era obediência? Me responde agora, só entre você e Deus. Se Jesus chegasse na sua casa hoje e abrisse seu celular,
o que ele ia encontrar? Se ele ouvisse suas conversas da semana passada, ele ia ficar orgulhoso ou envergonhado de você? Se ele visse como você trata seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos quando ninguém está vendo, o que ele ia falar? Você consegue olhar para a sua vida e ver transformação real? Ou você é a mesma pessoa de 5 anos atrás, só um pouco mais velha e mais religiosa? Onde está o fruto? Onde está a mudança? Onde está a evidência de que Jesus mora em você de verdade? Essas perguntas incomodam? Ótimo. Porque se não incomoda é porque você já está morto espiritualmente e nem percebe. O Espírito Santo incomoda, mexe, cutuca, não deixa você em paz enquanto você estiver vivendo errado. Se você está confortável demais, alguma coisa está muito errada. Agora escuta o que o Mestre está te dizendo através desse Evangelho. Ele está passando pela sua vida hoje. Hoje. Não ontem, não amanhã. Hoje. E você precisa decidir se vai estender a mão ou se vai deixar ele passar. Porque ele não fica esperando eternamente. Ele passa, oferece a cura, oferece a salvação, oferece a vida nova. Mas quem tem que estender a mão é você. E olha a promessa que está na palavra: todos quantos o tocavam ficavam curados. Todos. Isso é promessa. Mas tem uma condição: tocar. Se você tocar nele de verdade, com o coração aberto, com vida entregue, com pecado confessado, você será curado. Se você buscar ele de verdade, não de mentira, não de fachada, você vai encontrar. Se você bater na porta de verdade, ele vai abrir. Mas tem que ser de verdade, tem que ser com tudo, tem que ser agora. Não adianta você ficar aí esperando sentir vontade, não adianta esperar a emoção vir, não adianta esperar estar pronto. Ninguém está pronto, ninguém está digno, mas Deus não espera você estar pronto, Ele espera você estar disposto. Disposto a mudar, disposto a largar, disposto a obedecer. E essa mensagem não é para todo mundo, não. Essa mensagem é para quem tem fome de Deus de verdade. É para quem está cansado dessa vida morna, dessa religião de aparência, desse cristianismo de mentira. É para quem quer mais, para quem quer verdade, para quem quer transformação real. Se você está satisfeito com migalha, essa palavra não é para você. Mas se você está com fome de banquete, se você quer a presença do Mestre de verdade, então presta atenção. A hora é agora. Você vai ter que escolher, vai ter que decidir o que é mais importante, a sua aparência ou a sua alma, o pecado ou a salvação, a zona de conforto ou a vontade de Deus. Não dá para ficar com os dois. Ou você mata o pecado ou ele mata você. Ou você se entrega de verdade ou você continua enganando a si mesmo até o dia em que for tarde demais. Jesus está te chamando agora. Não através de uma voz audível, não através de um milagre espetacular, Ele está te chamando através dessa palavra que está entrando no seu coração neste exato momento. Através dessa inquietação que você está sentindo, através desse desconforto que está mexendo com você. Isso é Ele. Ele está passando pela sua vida agora e dizendo: vem, estende a mão, toca em mim, deixa eu te curar, deixa eu te transformar. E você precisa responder, precisa tomar uma atitude, precisa fazer alguma coisa. Não pode ficar parado, porque ficar parado é escolher continuar doente, é escolher continuar na morte, é escolher continuar longe do que Deus preparou para você. Então levanta, decide agora. Para com essa enrolação, para com essa vida dupla, para com essa religião de fachada. Confessa o pecado, larga o que tem que largar, muda o que tem que mudar e estende a mão para Jesus com toda a força que você tiver. Porque Ele está aqui, Ele está perto e Ele quer te curar, mas a decisão é sua, o movimento é seu, a escolha é sua.
Oremos, irmãos e irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prepare seu coração agora. Isso não é brincadeira. O Altíssimo vai agir. Não importa onde você está, no trabalho, em casa, na rua, no ônibus. Pare tudo agora e entre nessa oração de guerra. Feche os olhos se puder, mas se não puder, não tem problema. Deus vê o seu coração. Neste exato momento, fortalezas do inferno vão desabar. Neste exato momento, cadeias espirituais vão se partir. Essa oração vai mudar a sua vida e o diabo vai ter que recuar. Não é só oração, é decreto profético. É declaração de guerra contra toda a obra das trevas. E você vai sair diferente daqui, porque o poder do Deus vivo está aqui agora e Ele não falha. Agora você vai orar comigo com força, com fé, com autoridade. Deus te deu poder, poder no nome de Jesus, poder no sangue derramado na cruz, poder para pisar serpentes e escorpiões. Use esse poder agora. Declare em voz alta, não tenha vergonha. O inferno precisa ouvir sua voz, o céu precisa ouvir sua decisão. Então abre a boca e ora comigo agora. Senhor Jesus, Mestre e Salvador, eu me coloco diante de Ti neste momento com o coração aberto e quebrantado. Eu reconheço que sem Ti eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Toda a minha força vem de Ti, todo o meu poder está no Teu nome, toda a minha esperança está na Tua cruz. Eu me aproximo de Ti agora, não porque sou digno, mas porque Tu me chamaste, porque Tu morreste por mim, porque Tu me amas com um amor que eu não mereço, mas que preciso desesperadamente. Mestre Jesus, eu venho diante de Ti com medo e tremor, mas também com ousadia de filho. Eu sei que Tu estás aqui agora no meio desta oração, porque Tu prometeste que onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, Tu estás no meio. E nós estamos aqui, eu e meus irmãos que ouvem essa palavra, reunidos no Teu nome, clamando pelo Teu poder, pedindo a Tua intervenção. Tu disseste que tudo o que pedirmos em Teu nome, Tu farás. Então eu estou pedindo agora, age, Senhor, mexe, transforma, liberta. Eu declaro neste momento, com toda a autoridade que o Teu sangue me dá, que toda obra do inimigo na minha vida está cancelada, todo o plano do diabo contra mim está destruído, toda maldição está quebrada, toda amarração está desfeita. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, eu ordeno que toda a potestade das trevas se afaste de mim agora. Eu não pertenço ao inferno, eu não sou escravo do pecado, eu sou filho do Rei. Eu sou propriedade de Cristo. E nenhum demônio tem autoridade sobre a minha vida. Eu renuncio agora, em voz alta, todo o pecado que me escravizou. Eu renuncio à mentira, à traição, à imoralidade, à desonestidade. Eu renuncio o vício que me dominava, a preguiça espiritual que me matava, a indiferença que me afastava de Ti. Eu renuncio o orgulho que me fazia achar que eu não precisava de Ti, a soberba que me fazia pensar que eu podia viver do meu jeito. Eu renuncio à pornografia que contaminava meus olhos, a mentira que saía da minha boca, a mágoa que eu guardava no coração. Eu renuncio tudo que é das trevas, tudo que não vem de Ti, tudo que me separa do Teu amor. Senhor, eu confesso agora diante de Ti meu pecado. Eu pequei contra Ti, contra meu próximo, contra mim mesmo. Eu vivi uma vida morna, uma fé pela metade, um cristianismo de aparência. Eu Te traí tantas vezes, Te neguei tantas vezes, Te decepcionei tantas vezes. Mas eu sei que o Teu sangue purifica de todo pecado. Eu sei que se eu confessar, Tu és fiel e justo para me perdoar. Então eu confesso tudo agora, sem esconder nada, sem guardar nada. Lava-me, Senhor,
purifica-me, limpa-me de toda imundície, tira de mim tudo que não é teu. Mãe Maria, mulher guerreira, mulher de fé, mulher que disse sim quando tudo parecia impossível, eu te peço agora, intercede por mim diante do teu Filho. Tu que és a que esmaga a cabeça da serpente, esmaga agora toda a obra do mal na minha vida. Tu que és mãe da Igreja, mãe de todos nós, apresenta minha oração ao Mestre. Tu que estás junto ao trono do Altíssimo, clama por mim, luta por mim, guerreia por mim, ensina-me a ter a tua fé, a tua obediência, a tua entrega total. Eu me consagro a ti neste momento, Mãe querida, e te peço que me leves ao teu Filho Jesus. E agora eu decreto, eu declaro, eu profetizo sobre minha vida. Eu sou livre, livre do pecado, livre da condenação, livre das amarras. O Filho me libertou e eu sou verdadeiramente livre. Eu não vou mais voltar atrás. Eu não vou mais ceder. Eu não vou mais me entregar para aquilo que me destruía. Uma linha foi traçada hoje, um marco foi estabelecido agora. Deste dia em diante, minha vida é diferente. Deste momento em diante, eu sou novo. Deste instante em diante, o velho homem morreu e o homem novo nasceu. Eu declaro que a minha casa está debaixo da proteção do sangue de Jesus. Minha família está coberta pelo manto do Altíssimo. Meus filhos estão guardados pela mão do Senhor. Nenhuma arma fabricada contra nós prosperará. Todo o plano do inimigo contra a minha família está destruído agora. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. E eu temo ao Senhor e eu sirvo ao Senhor. Então a proteção está garantida, a vitória está decretada, a bênção está liberada. Eu quebro agora, no nome de Jesus, toda a maldição de geração que veio sobre minha família, toda a bruxaria, toda a macumba, todo o trabalho feito nas trevas, eu cancelo com o sangue de Jesus. Eu anulo com a autoridade que Cristo me deu. Nenhum feitiço tem poder sobre quem está debaixo do sangue do Cordeiro. Nenhuma palavra de morte prevalece contra quem tem a proteção do Deus vivo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa pertencemos a Cristo. E o inferno não pode tocar no que é propriedade de Deus. Senhor Jesus, eu te louvo porque Tu és poderoso. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o princípio e o fim. Toda autoridade no céu e na terra te pertence. Todo joelho se dobra diante de ti. Todo nome está debaixo do teu nome. E nenhum poder das trevas resiste quando tu te manifestas. Então manifesta-te agora, Senhor, mostra teu poder, demonstra tua glória, que o inferno trema, que o diabo recue, que as potestades fujam, porque o Rei da Glória está aqui. Eu me consagro a Ti agora, Mestre, de forma total e completa. Não é mais eu quem vive, mas Tu quem vive em mim. Não é mais minha vontade, mas a Tua vontade. Não é mais meu caminho, mas o Teu caminho. Toma minha vida, toma meu coração, toma tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Eu Te entrego o meu presente e meu futuro. Eu Te entrego meus sonhos e meus planos. Eu Te entrego minhas forças e minhas fraquezas. Faz de mim o que Tu quiseres. Usa-me como Tu precisares. Molda-me como o oleiro molda o barro. Eu decreto agora cura sobre minha vida. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Pelo poder do nome de Jesus, toda enfermidade tem que sair, toda dor tem que ir embora, toda depressão tem que se quebrar, toda ansiedade tem que se desfazer.
O mesmo Jesus que curava em Genezaré está aqui agora. O mesmo poder que fluía da sua roupa está disponível agora, e eu toco nele pela fé. Eu me agarro nele pela oração. Eu creio que neste momento a cura está fluindo, a restauração está acontecendo, a transformação está se manifestando. Eu profetizo sobre minha vida prosperidade espiritual. Não estou falando de dinheiro, estou falando de riqueza, de alma, de abundância, de fé, de fartura de amor, de prosperidade no reino. Que eu seja rico em boas obras, que eu seja próspero em santidade, que eu seja abundante em serviço ao próximo, que minha vida produza fruto, fruto que permanece, fruto que glorifica o nome de Deus, que eu não seja mais estéril espiritualmente, que eu não seja mais seco, que eu seja como árvore plantada junto a correntes de água que dá fruto no tempo certo. Senhor, eu peço agora pelos meus irmãos que estão ouvindo essa oração. Toca neles, Mestre, liberta-os, cura-os, transforma-os. Que essa oração não seja só palavra, mas seja poder. Que essa oração quebre toda a cadeia que os prende. Que essa oração abra toda a porta que estava fechada. Que essa oração mude o rumo da vida de cada um. Eu decreto vitória sobre cada pessoa que está nessa oração. Decreto libertação, decreto cura, decreto salvação. E que nenhum deles saia daqui do mesmo jeito que entrou. Que todos saiam diferentes, transformados, renovados, cheios do Teu Espírito. Amém, amém e amém. Se você sentiu o poder dessa oração, se algo se moveu no mundo espiritual agora, se você sabe que alguma coisa quebrou, escreva amém nos comentários em letras maiúsculas. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa libertação. Manda para aquela pessoa que está amarrada, para aquele irmão que está sofrendo, para aquela irmã que está oprimida. Que o Altíssimo continue a obra que começou em você. Amém. Se você decidiu mudar de verdade, se você escolheu neste momento seguir a Cristo sem fingimento, sem enganação, sem meia boca, então estenda sua mão agora e receba esta bênção. Mas se você ainda está em cima do muro, se você ainda quer negociar com Deus, essa bênção não é para você. Essa bênção é para quem teve coragem de estender a mão como aquele povo de Genezaré que correu atrás do Mestre, que largou tudo, que não mediu esforço para tocar nele. Se essa é sua decisão, se essa é sua escolha, então receba que o Senhor Jesus Cristo, o mesmo que curava todos que nele tocavam, toque em você agora e cure toda ferida da sua alma. Quebre toda a cadeia que te prendia e te faça novo, completamente novo, sem volta para a vida velha. Que o Espírito Santo desça sobre você agora não como brisa suave, mas como fogo que purifica, como vento que derruba, como poder que transforma. Que esse fogo queime tudo que é podre em você, tudo que é mentira, tudo que é morte. Que Ele ponha dentro de você uma fome tão grande de Deus que você não consiga mais viver do jeito que vivia. Que Ele te inquiete quando você tentar voltar atrás. Que Ele te incomode quando você tentar negociar com o pecado. Que Ele seja em você força, coragem, ousadia para viver essa fé de verdade, sem vergonha, sem medo, sem recuo. E que Nossa Senhora, a mulher guerreira que esmaga a cabeça da serpente, lute por você. Que ela interceda por você diante do trono do Altíssimo. Que ela te cubra com o seu manto de proteção. Que ela te ensine a dizer sim como ela disse, a obedecer como ela obedeceu, a confiar como ela confiou. Que ela seja sua mãe espiritual nessa caminhada, te pegando pela mão quando você tropeçar, te levantando quando você cair e sempre, sempre te levando para mais perto do seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Agora, se você teve coragem de chegar até aqui, se você aguentou essa verdade toda sem fugir, prove com sua curtida. Aperta esse botão agora. E se você quer mais verdades assim, se você quer ser confrontado de verdade, se você não quer mais esse cristianismo água com açúcar que não transforma nada, se inscreve nesse canal. Mas só se inscreve se você aguentar ser confrontado toda semana. Só se inscreve se você quer ser desafiado de verdade. Porque aqui não tem enrolação, não tem massagem de ego, não tem mensagem bonitinha que não mexe com nada. Aqui é verdade que corta, que incomoda, que muda. Cada inscrição sua é um voto por conteúdo verdadeiro, sem firula, sem fantasia. É você dizendo que quer a verdade, custe o que custar. E agora o desafio que eu prometi no começo. Lembra que eu disse que tinha um desafio sério para quem chegasse até o final? Então chegou a hora. Eu quero que você faça uma declaração pública agora. Nos comentários, escreva essas 3 palavras. Eu vou mudar. Isso mesmo. Eu vou mudar. Não é eu quero mudar, não é eu preciso mudar. É eu vou mudar. Porque não é mais sobre sentimento, é sobre decisão. Não é mais sobre vontade, é sobre compromisso. Escreve aí nos comentários agora, eu vou mudar. E escreve de novo, eu vou mudar. Que isso seja sua declaração profética, seu decreto de fé, sua linha na areia, e eu vou passar em cada comentário que declarar isso de verdade e vou deixar um coração porque eu sei que você está falando sério, que você não está brincando, que você realmente decidiu. E olha, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, você não é uma pessoa comum. Você é alguém que não quer mais mediocridade espiritual. Você é alguém que está com fome de Deus de verdade. E eu tenho algo especial para você. Mas eu preciso te dizer, isso não é para todo mundo. Isso é só para quem quer mergulhar fundo de verdade. Nós começamos agora no canal nossos cursos sérios de formação. Curso bíblico completo de Gênesis a Apocalipse. Curso do Catecismo da Igreja Católica. Curso de Mariologia. Mas presta atenção, não é passatempo. Não é para você assistir quando der vontade. É formação séria. É estudo que exige compromisso. É um grupo fechado apenas para quem quer realmente se formar na fé. Isso aqui é transformação radical. É formação sem enrolação. É estudo que muda a vida de verdade. Outros irmãos e irmãs já estão tendo encontros profundos com o Altíssimo através desses cursos. Estão mudando de vida concretamente. Estão saindo da mornidão. Estão largando o pecado. Estão se tornando discípulos de verdade e você pode fazer parte disso. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Mas só entra quem está disposto a estudar de verdade. Só entra quem está disposto a se comprometer. Só entra quem está disposto a mudar. Porque eu não quero gente que só quer consumir conteúdo. Eu quero gente que quer ser transformada de verdade. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Você ouviu a palavra, você foi confrontado, você foi desafiado. Agora é sua vez de agir, sua vez de decidir, sua vez de mudar. Vá e seja sal da terra. Vá e seja a diferença no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Vá e mostre que encontrou Jesus de verdade, não de mentira. Vá e viva essa fé com coragem, com ousadia, sem vergonha. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem de voltar e ser confrontado de novo, vá e seja diferente. Fique na paz de Cristo que transforma. Amém.